Continuando o nosso programa, nota conchei agora livro Do Outro Lado do Atlântico, Memórias de um Imigrante. Ele foi escrito para um descendente de cabo-verdianos, foi apresentado aonde? Lá na Santo André, na Brasil e Nação Global. Conversamos a Marcelo da Graça, que é autor novo. Olha, esse livro, na verdade, ele eu posso dizer que é um sonho de criança, né? O meu avô é cabo-verdiano, mas quando eu nasci ele já havia falecido. E eu conversava muito com meu pai sobre lembranças do meu avô, né, para ele contar, pela curiosidade que eu tinha, mas meu pai tinha muito pouco a falar. Eu falava com ele que quando eu crescesse, um dia eu saberia tudo sobre meu avô. E essa história foi acontecendo, fui tornando adulto, né? E as conexões através da internet foram possibilitando a aumentarem as pontes, né, de acesso a Cabo Verde, tanto através de estudos, de livros, documentários, vídeos, e contato com as pessoas de lá através de redes sociais. E assim eu fui juntando as informações até eu conseguir ter bastante material, até em pesquisa da própria família, né? E assim eu contar a trajetória da vinda do meu avô para o Brasil em 1921. Então a jornada é basicamente essa, né? E como é que está estruturado o livro? É um livro de leitura fácil que cativa as pessoas, principalmente os cabo-verdianos que estão fora, que irão se identificar com a história do teu avô. Sim, eu procurei, está dividido em 3 partes, né? A infância até a saída dele de Cabo Verde, em 21, da chegada ao Brasil, até se estabelecer aqui, constituir família, né? E na terceira parte do livro é quando ele já está bem adulto, na fase já atingindo já a terceira idade, quando ele vai para a terra, que é onde eu nasci, que é Teresópolis, e lá são as etapas finais, digamos, da vida dele, né? Mas a leitura está muito boa. O livro eu procurei colocar toda a parte que ele conversa entre ele e o pai, ou são conversas referentes a ele, eu coloquei em crioulo cabo-verdiano de Santo Antão. Eu escrevi, né? Depois eu consultei até um santo antonense que mora aqui no Rio Grande do Sul, do Brasil, que é o Rui Delgado, professor, e ele corrigiu para mim e fez as devidas correções, né? Para colocar no crioulo de Santo Antão, que é mais uma forma também de homenagear meu avô, mantendo, né, como seria ele falando de fato, né? Então é dessa forma que está distribuído. E já conheces Santo Antão? Não, é um grande sonho que eu tenho. Isso aí eu tenho um amigo, Anildo Évora dos Santos. Eu conheci através do Facebook, e ele é também de Santo Antão, só que ele já está morando na Angola, já tem mais de 30 anos. Um dia, conversando com ele através de videoconferência, ele falou que quando que eu iria regressar a Cabo Verde, que a minha terra me esperava. Então, esse foi o grande chamado do livro, mas em Santo Antão nunca estive, mas é um grande sonho que eu tenho, né? Que é realmente visitar a terra do meu avô, né? Mas quem sabe, um dia esse sonho vai ser realizado com toda certeza. Tenho muita fé nisso. Tens ligações, à parte destas histórias do teu avô e da família, tens outras ligações com Cabo Verde? Cabo Verde está presente dentro da vossa casa, da vossa família? Olha, quando meu avô faleceu, meu pai tinha apenas 16 anos de idade. Então, e naquela época, o meu Cabo Verde ainda, né, era, entre aspas, como eu gosto de falar, pertencia, que eu acho uma coisa muito devida, a Portugal. Não tinha atingido ainda a independência, né? Então, meu avô era considerado português aqui entre os meus, né? Entre a minha família. Então, os próprios hábitos de alimentação, por exemplo, o dialeto, o crioulo, a fala, os costumes, ele não, pelo que meu pai me conta, ele não apresentava muito, e meu pai era muito novo, né? Então, meu pai, como meu último filho dos 11 está vivo, meu pai não tem muita lembrança sobre isso. O que nós adquirimos foi no decorrer dos estudos, né? Do interesse por ter acesso ao que se trata de Cabo Verde. Como é que a família em Cabo Verde contribuiu para este livro? Tiveste algum contacto com a família em Santo Antão? Pessoas que podiam também ajudar a reconstruir esta história do teu avô desde a infância até a sua chegada no Brasil? Sim, através dessa pesquisa que eu fiz, eu conheci uma pessoa que ela trabalhava em Santo Antão, lá em Ribeira Grande, e ela conseguiu identificar um parente meu, um primo, porque para a minha família aqui, dos meus tios e meu pai, meus tios,
Eles não sabiam que meu avô tinha irmãos em Cabo Verde. Eu falei, isso é impossível não ter irmão, né? Então fui procurando e consegui achar. Eu aí consegui pegar a parte do motivo que ele veio para o Brasil, da época que ele veio com o irmão para cá, em 21, né? Então nessa pesquisa eu consegui conversar através de uma videoconferência, até através do Facebook. Eu conversei com um primo meu, que é filho de um filho do meu avô, que ninguém sabia. Que ele tinha um braço cabo-verdiano ainda, que ele voltou e teve filhos aí em Cabo Verde. Então eu procurei pegar essa parte e para minha família está sendo uma grande surpresa, né, saber dessa outra parte da história que ninguém sabia. E quando é que começou esta aventura de querer contar a história do teu avô e de chegar até a família? Como eu disse, né, desde criança eu falava que um dia eu saberia muita coisa do meu avô, eu saberia tudo sobre meu avô. Quando eu fui morar em Rio de Janeiro, na capital, eu andava aqui no Rio de Janeiro procurando conhecer algum cabo-verdiano de fato. Eu queria ter contato, porque eu não conhecia meu avô pessoalmente, né? Então essa pesquisa sempre fez parte do meu viver. E com essa, como eu falei, com o acesso à internet, que aí eu comecei a juntar as informações, lendo, e aí as pessoas Mas em daí que ano? do próprio Santo Antão. Isso, a parte final agora, foi a partir da pandemia. Na pandemia eu fiquei um ano em casa, que eu sou professor, e dentro de um ano aí que eu pesquisei e me aprofundei muito, né? E o que é que espera na apresentação deste livro, que vai acontecer no sábado? Nós obviamente tivemos que conversar antes do lançamento do livro, mas o que é que espera daquele público que vai lá? Naturalmente cabo-verdianos que também estiveram na mesma linha do teu avô, tiveram de seguir para a imigração, para melhores condições de vida, alguns nem chegaram a regressar para Cabo Verde, outros também têm pouco contacto. O que é que espera deste público e levar até ele sobre esta história e Cabo Verde? Olha, eu não quero ser pretencioso, mas talvez essa história do meu avô, ele pode também significar histórias de outros cabo-verdianos, né, de outros imigrantes, que também, de repente, algum como o Marcelo aqui, tem muita vontade de saber quem é, mas não teve, talvez, a possibilidade de pesquisar. Talvez, quem sabe, sem querer ser pretencioso, como eu disse, a gente pode também incentivar que outras pessoas procurem, né, as suas raízes, os seus entes queridos, saber a história deles, porque para mim faz muito sentido saber quem foi meu avô, saber o caminho que ele teve até nessa travessia, até porque assim, eu continuo essa travessia, né? De certa forma, eu continuo o legado dele, pesquisando, e agora eu estou regressando, como esse amigo falou, estou regressando para a terra do meu avô, mas em forma de memória, né? Então eu estou levando a memória dele adiante. Acho que esse que é o grande interesse que, de repente, vai chegar a outros leitores cabo-verdianos, principalmente, né? E como é que esta aventura muda a sua relação com Cabo Verde, já que nunca cá esteve? Amplia de modo muito emocionante. Só para poder fazer um complemento aqui, agora domingo que passou, foi Dia dos Pais aqui no Brasil, né? E no Dia dos Pais eu entreguei para o meu pai o livro que conta a história do pai dele. Então foi um momento assim, muito emocionante, e acabou que a gente teve aqui, talvez não foi nada articulado, nada pensado, né? Mas nós acabamos tendo aqui a ida da seleção cabo-verdiana para a Copa do Mundo. Então, no Brasil aqui, ficou todo mundo falando, todo mundo muito emocionado, todo mundo muito ligado com essa irmandade que tem no Cabo Verde, né? Então, isso foi como fosse um fomento para aumentar esse vínculo nosso, procurar saber mais das nossas raízes e, evidentemente, o interesse de conhecer os seus, né? Assim como já vinha acontecendo comigo, já vinha acontecendo desde criança, né? E já agendou uma viagem para Cabo Verde? Gostaria muito, mas infelizmente as condições financeiras no momento ainda não estão me possibilitando, mas futuramente eu pretendo sim começar a fazer uma reserva, quem sabe mais para frente eu ir até onde nasceu meu avô, vai ser muito emocionante. Até porque no decorrer que eu estava escrevendo o livro, por diversos momentos eu me emocionei muito, imaginando algumas cenas, né? Algumas partes eu tive que ficcionar. Então nesse momento que a emoção vinha, então imagino chegando em Ribeira Grande, onde ele nasceu, como é que vai ser emocionante. Esse dia vai acontecer, com toda certeza. Acredito muito. E não podíamos terminar esta conversa sem conhecer o personagem que deu corpo ao livro. Quem é o teu avô? Qual é o nome? De onde é que ele é concretamente, para que as pessoas também se possam identificar lá em Santo Antão? Quem sabe encontrar mais parentes. Meu avô é Martiniano André da Graça, nascido em 28 de abril de 1902, nascido em Ribeira Grande.
e veio para o Brasil em 21, chegando aqui em meados de 21. Então, esse é o sobrinho do meu avô, se chama Arlindo da Graça, que continua morando em Ribeira Grande, Santo Antão. Quem sabe a gente consegue ampliar essa rede de contato, né? Com certeza, este é um dos papéis do nosso programa Nação Global. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Podes dar algumas informações do teu perfil, um bocadinho do teu percurso pessoal e académico? Olha, eu sou, como já falei, Marcelo da Graça, eu sou formado em música, licenciatura em música, sou professor de música, já atuo na educação há 14 anos aqui no Brasil, tanto como educador social como professor. Tenho um trabalho vasto como músico, como pesquisador, até de grupo de samba. Eu tenho um trabalho chamado Cultura de Samba, que é um grupo de samba ao qual eu fiz parte na época da faculdade, se manteve mais de uma década. E, posteriormente, na época da pandemia, eu comecei a migrar para a fotografia. Também existe um livro meu de fotografias, que é o 100 Fotos em 1000 Dias, que é o trabalho que eu tenho mais, assim, digamos, literário, anteriormente feito, e fotográfico, publicado. E agora estou migrando para a parte da literatura, que eu escrevi um livro sobre meu avô, né? Não que eu vá me tornar um escritor famoso. O objetivo era falar sobre meu avô. E tem o meu trabalho, eu criei aqui no Brasil um projeto chamado Orquestra Experimental Sustentável, que é um grupo de percussão que acontece dentro da minha escola que eu trabalho, e nós fazemos música utilizando materiais recicláveis, como garrafa PET, galões de água, todo material que é reutilizável, reciclável. A gente tem feito apresentações, concertos, até em outros estados, além do que eu moro, né? Então já tem também um single gravado, uma regravação do Martinho da Vila, que esse projeto que eu criei a gente alcançou. Então a minha trajetória é essa, é música e arte. Desde que eu me entendo por gente, esse é meu mundo, né? Arte, música e tá agora trabalhando como professor. É isso. Um grande abraço para Marcelo, que te apresenta esse livro Do Outro Lado do Atlântico, Memórias de um Migrante. Ele estava encontrado numa atividade que foi realizada lá na Santo André, a Feira Cultural de Cabo Verde, na Casa da Palavra Mário Quintana. Tinha palestra, tinha show de música também, que Hélio Ramalho e Madeira Júnior. Então, nós já temos mais informações sobre esse evento para a próxima semana, que nosso colaborador Lucha lá na Santo André.